Você está pronto? Totalmente teu, Jesus. Shalom, graça e paz para você que está aqui, para você que está nos assistindo, para você que vai assistir essa ministração depois. Que o amor do Senhor nos alcance nessa noite fria e aqueça o nosso coração, amém? Nós vivemos numa geração que tem cada vez mais se afastado de Deus. E nós estamos aqui, perseverando, continuando, buscando, clamando ao Senhor para que Ele não deixe esfriar o nosso coração. Não deixe que a alegria da salvação fuja de nós. E esse é o nosso clamor, o clamor do salmista lá em Salmo 51. Que a alegria da salvação não saia de nós. Eu quero começar nessa noite, como costumeiramente é feito de quarta-feira. Hoje é um culto de ensino e nós vamos começar falando da parte boa, falando da parte em que você entrega alguma coisa ao Senhor. Eu quero que você abra comigo a palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Você que está em casa, você que está aqui, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, verso 9. Espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecido para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? A palavra aqui é muito clara. Ela nos mostra que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. E aquele que semeia muito, vai colher muito. É básico, não precisa de
muita interpretação para entender isso. Paulo continua o ensino dizendo que cada um tem que contribuir com aquilo que já colocou no seu coração. E aqui ele fala, não por tristeza ou por necessidade. Ele diz que você, antes de sair da tua casa, você já tem que propor algo no teu coração para entregar para o Senhor. Você não pode vir até o Senhor de mãos vazias. Você não pode vir até o Senhor sem nada para entregar. Deus não se importa com o valor. Deus se importa com a motivação do coração. É isso aqui que Paulo está ensinando. Que seja R$1.000, que seja R$1, Deus se importa com a motivação do teu coração. Aí ele continua. E Deus é poderoso. Você crê nisso? Que Deus é poderoso? Se você crê, você que está em casa, digita aí, diga amém. Eu creio que Deus é poderoso. Para fazer abundar em vós toda a graça. Graça, a bondade de Deus. A misericórdia de Deus na sua direção. A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus vai suprir tudo. Se a motivação do teu coração for correta, Deus vai suprir você. Toda a suficiência, ele fala, vai abundar em toda a boa obra. Tudo que você fizer, tudo que você pôr a mão, que for bom, que for benéfico, vai multiplicar, vai prosperar. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ora, verso 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira. Ele vai multiplicar a tua semente. Nós temos sido ensinados aqui há longos 15 anos que se aquilo que está nas nossas mãos não resolve o nosso problema, é semente. Então você precisa semear. E aqui Paulo fala que Deus vai multiplicar as sementes. Olha só. Deus vai multiplicar as sementes na sua vida. Então você vai ter mais para semear. E quanto mais você tem para semear, mais fruto você colhe. É básico. Em tudo você vai ser o quê? Enriquecido. É isso que a palavra traz para você, para toda generosidade. Olha só que interessante. Não é para você ser enriquecido, para você se tornar avarento. Não é para você ser enriquecido para comprar roupa de marca. Não é para você ser enriquecido para comprar carro zero. Não é para você ser enriquecido para comprar uma mansão no melhor condomínio de Jundiaí ou da cidade onde você estiver. Para você ser enriquecido, você vai ser enriquecido para você continuar sendo generoso. A sua voluntariedade vai aumentar. Você não vai ter problema em dar. Você não vai ter problema em abençoar. Você vai se colocar na posição daquele que abençoa. É isso que a palavra, Paulo está nos ensinando aqui. E eu quero ler com você um versículo que está um pouco mais à frente aí, para você compreender aquilo que Deus vai fazer se a tua motivação for essa aqui desse texto. Porque quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos de ofertas, quando nós falamos de finanças, há uma resistência natural nas pessoas. Por quê? Porque foi criado na cabeça das pessoas que a igreja tira dinheiro das pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina. A igreja não tira dinheiro de ninguém. O pastor não tira dinheiro de ninguém. Você dá, se você quiser, é isso que está escrito. Se você fizer essas coisas, sempre tem um si. Mas Paulo dá um ensino aqui depois no capítulo 10, ele diz assim, ó, pois, no versículo 3, pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
essa resistência que nós temos a respeito do dinheiro, a respeito da vida financeira, é uma resistência carnal. Yeshua dá um ensino no Sermão da Montanha que ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. E o senhor do qual ele está falando ali é Mamon, é o Deus das riquezas. É o Deus daqueles que servem as riquezas. Aqueles que servem as riquezas, aqueles que amam o dinheiro, são servos, são escravos desse senhor chamado Mamon. Aí ele diz, pois embora andando na carne, não militamos na carne. Aí o verso 4, ele vai dizer, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Derrubamos, verso 5, raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a motivação correta está debaixo do discipulado do senhorio de Jesus, vai ser quebrado na sua vida essas fortalezas, vai ser destruído esses impedimentos, esses muros que foram criados, para que você não prospere, porque o diabo o que ele quer? Ele quer que você não prospere como filho de Deus, ele quer que você ame o dinheiro. Nosso líder, nosso apóstolo sempre diz aqui que o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Então, Paulo diz que se você andar pelo Espírito, se você andar na motivação correta daqueles versos antes que nós lemos, essas fortalezas vão ser destruídas na sua vida. Então que hoje seja destruída essa fortaleza na sua vida, que te impede de entregar, que te impede de fazer uma semente ao Senhor, que te impede de entregar aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração. Derrubando raciocínios, derrubando aquilo que a mente produziu, criou na nossa cabeça. E toda altivez que se levante contra o conhecimento, o diabo quer o quê? Quer barrar o teu conhecimento, quer impedir que você conheça, que se você for fiel no dar, se você for abundante no dar, Deus vai fazer você prosperar. É isso que diz a palavra. Não é evangelho ou teologia da prosperidade, é a teologia bíblica. Se eu dou muito, eu vou colher muito. Se eu dou pouco, eu vou colher pouco. E o Senhor é quem multiplica. O fruto é o Senhor quem multiplica a semente. Então o diabo quer impedir você de acessar esse conhecimento. Então hoje, nessa noite, o Senhor vai derrubar essa fortaleza, você vai acessar esse conhecimento e a sua mente vai ser levada de volta à obediência de Cristo. Vai ser levada cativa novamente à obediência de Cristo. Você vai ser levado ao seu Senhor, o teu Redentor, o teu Salvador, que é o Mashiach Yeshua. Amém? Então, você que está em casa, você que está onde você estiver, eu vou fazer aqui, ó, é rapidinho, ó, vou fazer junto com você. No link, na tela do vídeo está aparecendo as contas da igreja. Tem o QR Code que você pode usar no PagSeguro. Tem embaixo, na descrição do vídeo, tem também o link do PagSeguro. Tem várias formas de você contribuir. Eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, junto com você. Então, você que está em casa e você que está aqui, já pega aquilo que você trouxe. Se você não trouxe, e se você não propôs isso no seu coração antes, agora deixa Deus falar com você e ministre
uma oferta ao Senhor. Olha só como é rápido. Eu estou fazendo aqui, ó. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou fazendo aqui no celular. E é uma coisa rápida. A tecnologia veio para nos abençoar. Olha só. Estou falando com vocês aqui, ó. Tá pensando aqui. Acabou, ó. Feito. Então você também pode fazer isso na sua casa. Você acessa os links. Se você tem aplicativo dos bancos que a igreja tem conta, você pode transferir direto. Já cai diretamente na conta da igreja. Você que é primiciante, você que é ofertante, faça também isso com os apóstolos. Você pode ter acesso às contas deles e entregar para eles também. Então nós vamos orar agora abençoando essas coisas e que seja quebrado na sua vida, todos esses impedimentos, todas essas fortalezas foram criadas na nossa mente, nos impedindo de acessar o conhecimento de Deus e nos levando de volta cativos à obediência de Cristo, amém? Deus, em nome de Jesus, agora nós nos posicionamos, oramos, colocamos diante de Ti toda a igreja, todas as pessoas que estão aqui, todos os que estão assistindo na sua casa, todos os que vão assistir depois esse vídeo, que o Senhor possa, Pai, nessa hora, destruir essas fortalezas, porque a nossa luta, Pai, Paulo nos ensina lá em Efésios, não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Esses que trabalham, Senhor, na nossa mente, sugerindo coisas, Senhor, que nos levam para longe de Deus, para longe da palavra, para longe do conhecimento de Deus. Então que nessa noite que essas fortalezas sejam, Pai, destruídas, sejam quebradas, que esses raciocínios mundanos, Pai, sejam desfeitos da nossa mente, que toda altivez seja tirada, Senhor, do nosso coração e que nós possamos, Senhor, dar ao Senhor, porque o Senhor ama ao que dá com alegria, que nós possamos entregar, que nós possamos ser generosos, que nós possamos ser voluntariosos, Deus, e entregar aquilo, Senhor, que o Senhor propôs no nosso coração. Não reter, Senhor, a bênção, mas sim entregar aquilo que o Senhor propôs no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então você que está aí na tua casa, você que está aqui na nave da igreja, já pode entregar, já pode consagrar, bem? E vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para a ministração propriamente dita. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre escravidão. Como você que acessou o link aí da ministração, do culto ao vivo, hoje o nome da ministração é Escravos da Justiça. Meio forte essa palavra, né? Escravos. Mas nós vamos aqui entrar nos mistérios de Deus e você vai entender o que realmente quer dizer isso, o que realmente quer dizer essa palavra. Quero que você vá lá comigo, lá no livro de Êxodo. Pegue a palavra. A palavra de Deus, ela traz libertação para a nossa vida. Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Êxodo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Texto muito interessante. Amém? Você já encontrou? Se você não encontrou, você precisa ficar mais ágil na leitura, no achar os livros na Bíblia. Êxodo é o segundo livro, depois de Gênesis. Êxodo 21 diz assim, ó, 21, versículo 1. Sobre estes, os estatutos que lhe
proporás: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro, de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Mas se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, e não quero sair forro, então o Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Eu quero ler com você também no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Vamos lá. Você vai ler bastante a palavra. Como eu disse, é a palavra que liberta. Conhecimento, ele pode mudar nossa mentalidade, mas o que nos liberta é a palavra. Então nós vamos ler esses textos inspirados pelo Espírito. Deus vai falar comigo e com você. Deuteronômio 15, eu vou quebrar o pessoal da técnica lá que eu falei que era 15, mas é 12. Deuteronômio 15, versículo 12. Diz assim, ó: quando teu irmão hebreu ou tua irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno hoje este mandamento. Se, porém, ele te disser: não quero deixar-te, porque ama a ti e a tua família, e sente bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha contra a porta, e será para sempre teu escravo. Procederás do mesmo modo com a tua escrava. Não te seja duro despedi-lo, forro. Por 6 anos te serviu pela metade do que se paga a um assalariado. Assim o Senhor te abençoará em tudo o que fizeres. Amém? Vamos fazer uma oração rapidinho, só para a gente dar início no estudo. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te entronizamos como Senhor da nossa vida no dia de hoje. E pedimos, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que nos diz respeito, Pai, o nosso corpo, nessa hora, Pai, esteja o mesmo Senhor diante de Ti, que a nossa mente, como foi dito um pouco antes, esteja agora levada à obediência e cativa a Cristo, e que nós possamos ouvir a Tua voz, sermos libertos, nós possamos compreender os Teus desígnios, que nós possamos entender o que o Senhor nos propõe na Tua palavra e que nós possamos ser bem-sucedidos, autorizados para prosperar e vivenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje, Senhor, que nós saímos daqui mais santos do que nós entramos. Hoje, que nós saímos daqui mais cheios de fé do que nós entramos. Hoje, que nós saímos daqui de uma forma, Senhor, que a nossa vida seja transformada pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pode assentar. Você que está na sua casa, se você é um tanto quanto reverente e estava de pé, também pode sentar.
Amém? Se você já estava sentado, se você quiser, você pode até deitar agora. Você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém? Essa lei é uma lei muito interessante. Essa é a paraxá dessa semana, nos estudos da Torá, que o povo de Deus faz semana após semana em cada Shabat. É uma paraxá que começa no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, quando Deus diz lá para os filhos de Israel, eles estão prestes a entrar em Canaã, e Moisés faz um dos seus grandes discursos, e no verso 26, ele diz assim, vede que hoje eu ponho diante de ti, vós, a bênção e a maldição. Verso 27, a bênção se ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição se não ouvides os mandamentos do Senhor, que hoje vos ordeno. Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, Deus aqui está falando, Moisés está falando, que Deus está colocando diante do povo uma escolha. Nós vivemos em um tempo onde nós somos chamados a exercer o nosso direito de escolha. Colocar em prática aquilo que aprendemos e conhecemos como o famoso livre-arbítrio. Hoje, daqui a um mês, é a festa do Ano Novo Judaico, chamado Rosh Hashanah. Em 18 de setembro, nós temos essa festa, uma festa que está descrita lá em Levítico 23, no versículo 24, se eu não me engano, você pode ir lá ver. São dois versículozinhos que falam assim, vai ter uma assembleia solene, vai ter um tocar de trombeta, um chamamento para o povo, e vai ser um dia de descanso. Então hoje, daqui a um mês, é essa festa, o Rosh Hashanah. Quando nós entramos no Rosh Hashanah, nós entramos no mês mais festivo da palavra, o mês das festas bíblicas do Senhor. É o mês que tem 3 festas, são Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, é o Yom Kippur, o Dia do Perdão, 10 dias depois, e 7 dias depois nós temos a grande festa, que é a festa dos tabernáculos, que é a festa que encerra o calendário de festas do cânon bíblico de Levítico 23. Só fazendo uma menção a esse dia, porque hoje nós estamos há 30 dias disso. Então que você se prepare, porque esse dia é um dia de chamamento, um dia de tocar de trombeta. Então vá se preparando aí já, porque a festa do Senhor está próxima. Essas 3 festas do Senhor estão próximas. Amém? Então nós somos chamados a fazer uma escolha. A escolha entre bênção e maldição. Deus propõe isso para nós. Desde lá de Gênesis, Deus sempre nos deu opções de escolha. Você pode ver isso com a vida já de Adão e de Eva. Quando ele os cria, os coloca no Éden e diz, vocês podem comer de tudo aqui. Mas daquelas 2 árvores ali, vocês não podem comer. Essa é a instrução que eu estou dando para vocês. Vocês podem comer. Vocês estão aqui no jardim, tem um monte de árvore frutífera, tem um monte de coisa para vocês comerem. Mas aquelas 2 árvores ali, você não pode comer. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, Deus já propôs para Adão e para Eva uma escolha. Ou vocês escolhem me obedecer e comer de todas as outras coisas, ou vocês escolhem me desobedecer e comer daquela árvore. Deus não colocou um cercado, Deus não fez um muro, Deus não colocou uma porta com chave, com senha, não colocou câmeras,
não fez nada. Ele só disse, ó, daquelas duas vocês não podem comer. Vocês podem comer de todas as outras, mas daquelas duas ali, ó, tá livre. Vocês podem olhar para elas, podem ver tudo o que elas têm, mas não podem comer. E também, em Gênesis também, outra vez que Deus dá a opção, é para Caim. O próprio Deus ministra Caim, quando vai ele e o irmão Abel entregarem oferta ao Senhor, e Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. E Caim se entristece e sobe no coração no coração de Caim um desejo maligno. E Deus desce e ministra a Caim e diz, ó, se você não proceder bem, por certo você não vai ser aceito, mas o pecado está à sua porta. Então Deus, ele sempre nos dá opções de escolha. Sempre. Deus não é um ditador, como as pessoas querem fazer parecer. Deus é Senhor, Criador de tudo, mas a nós, sua criação, seres humanos, homens e mulheres, ele deu o direito de escolha. Os animais não têm esse direito, as árvores não têm esse direito, o mar não tem esse direito, os anjos não têm esse direito, mas eu e você temos esse direito de escolher. Os anjos, seres poderosos, não têm esse direito que eu e você temos. Deus não pode dar uma ordem para um anjo e o anjo dizer assim, não vou fazer. Não existe isso. Mas, eu e você, Deus pode falar alguma coisa com você e você pode decidir, não vou fazer. É claro que isso acarreta consequências. Ninguém está falando aqui que você está sendo incentivado a desobedecer a Deus, mas é patente que nós temos esse direito de escolha. Esses dois textos, lá em Gênesis, lá no princípio de tudo que eu dei para vocês, um está em Gênesis 2, do 15 ao 17, o outro está em Gênesis 4, do 6 ao 7, corrobora a ideia do quê? Do livre-arbítrio. Mas sempre Deus, ele dá uma direção. Sempre Deus, ele nos orienta. Ele fala, ó, vai por aqui. Assim como ele fez com Adão e Eva, ele diz, não come. Assim como ele fez com Caim, ó, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas a decisão é sua. Ele sempre nos dá direção, instrução, que é o significado dessa palavra, Torá. Torá é instrução, não é lei. Lei é um dos significados da palavra Torá. Mas a palavra que mais traduz essa palavra em hebraico é instrução. Quando Deus nos instrui a fazer algo. Então sempre Deus está nos dando instrução. O apóstolo costuma dizer aqui que o diabo atenta, Deus orienta e somos nós que decidimos. Mas o homem, cheio das suas inquietações que está lá em Jó 14:1, que o homem nascido de mulher é cheio de inquietações. Na maioria das vezes nós fazemos o quê? Nós fazemos opção pela escolha o quê? Errada. Nós fazemos essa opção. Nós temos a instrução, nós temos a direção, mas nós fazemos a opção pela escolha errada. E nessa escolha errada acarreta para nós o quê? Consequências. E essas consequências vêm sobre a nossa vida e nós muitas vezes culpamos a Deus pelas decisões que nós mesmos tomamos.
Deus orienta, Deus fala, Deus ministra, Deus dá direção. Deus usa pessoas, Deus levanta intercessor, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Te orienta de várias formas. E você ainda assim opta pela opção errada. E essa opção errada traz consequências. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós fazemos opção pela escolha errada, vem na nossa direção, quando nós fazemos uma opção errada, vem na nossa direção o quê? Morte. Afastamento de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Esse é um ensino conhecido. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, desde lá, da primeira queda, por isso que eu mencionei esse texto e essa passagem bíblica de Caim, de Adão e Eva. Quando lá eles caíram a primeira vez, eles desobedeceram o Senhor a primeira vez, desde lá o Senhor já começou a trabalhar um plano de salvação para os seus. Começou a trabalhar um plano de salvação para o seu povo. Em Gênesis 3,15 nós podemos ver lá a concepção do Evangelho. O primeiro esboço do Evangelho na Bíblia é Gênesis 3,15. Se você quiser ler na sua casa, ou você agora quiser pode ler, eu não vou ler aqui para não tomar nosso tempo. Nessa porção nós vemos aqui que Deus nos propõe, nós escolhemos ou a bênção ou a maldição. E também as consequências que isso traz junto para nós. A bênção vai trazer vida e a maldição vai trazer morte. Mas, no capítulo 15 do texto de Deuteronômio, e também em Êxodo 21, nós vemos um evento interessante, que é o evento que nós lemos, a respeito de escravos. A lei o que ela diz? Ela diz que a cada 6 anos, aquele que é escravo, ou por dívida, tinha uma dívida com aquele senhor, ou porque se entregou para o seu senhor para servir, para ser escravo de livre e espontânea vontade, a cada 6 anos, no 7º, essa pessoa teria direito de sair livre. E nos 2 textos que nós lemos há algumas diferenças. No primeiro texto, Deus está falando, Deus está ensinando, mostrando, Moisés está ensinando o povo a respeito de família, a respeito de que se ele era casado, a respeito se ele teve filhos, se ele era casado quando entrou, se ele era solteiro quando entrou. No outro texto, fala a respeito daquilo que o Senhor vai fazer com essa pessoa que vai sair livre. Olha só que interessante. Essa pessoa que vai sair livre, lá em Deuteronômio 15, além dela sair livre, o Senhor teria que dar para ela algumas coisas, o Senhor dela, para que ela se restabelecesse como pessoa na sociedade. Então, além de sair livre, ela ainda saía abençoada, cheia de coisas para se restabelecer. No 7º ano, essa pessoa tinha esse direito de liberdade. Nós vemos esse relato, que é um relato muito interessante, e saltou aos meus olhos, quando estava estudando isso, essa concepção de escravo. Esse entendimento de escravo. Na nossa cultura, a palavra escravo é uma palavra pejorativa. Pelos muitos e muitos anos de escravidão dos africanos aqui no Brasil, grande parte da nossa nação é mestiça por causa disso. Grande parte da nossa nação é descendente desses povos africanos. Tudo isso por causa do quê? Por causa da escravidão que reinou no Brasil no século anterior.
Então, a partir dessa visão que as pessoas têm, desse modelo de escravos que nós tínhamos aqui do Brasil, essa palavra ficou com sentido pejorativo. O escravo, na palavra, no 7º ano, ele tinha direito a escolher. Ele tinha o direito de escolha. Olha que interessante. Na hora ali de sair, quando completasse aquele 7º ano, ele tinha direito de dizer, de escolher se ele iria ficar ou se ele iria sair. Olha só que interessante. Um escravo tendo direito de escolha. Você vê como o conceito bíblico de escravo é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. Daquilo que nós entendemos como escravidão, como serviço. Trabalhava 6 anos e no 7º ele tinha direito a essa escolha. E aqui é o meu ponto. Aqui é onde eu quero mergulhar com você. Eu e você, nós somos o quê? O que nós somos? Do Senhor. O que a palavra diz? O que nós somos ensinados? E nós somos o quê? Servos do Senhor, né? É isso que nós somos ensinados. E se eu disser para você que isso é uma tradução, servo, essa palavra servo, é uma tradução para amenizar o negócio e que você é escravo do Senhor, será que você vai aceitar? Será que nós aceitamos essa palavra, escravos do Senhor? Será que nós temos aceitado, Reinaldo, o Senhor como Senhor da nossa vida? Realmente como escravos mesmo, aquele que manda na sua vida, aquele que diz aquilo que você tem ou não que fazer. Porque essa é a vida de um escravo. Yeshua dá um ensino em João 15, diz que o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Ele não sabe, ele só obedece. Obedece, ó, o Senhor fala, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. O Senhor só ordena, só manda, só dita o que você tem que fazer. Hoje eu quero... Interessante, né? Hoje eu quero libertar você, dizendo que você é escravo. Olha só como a palavra é uma coisa de maluco, como Paulo disse. Hoje eu quero libertar você dizendo que você é escravo. Quem recebe aí? Essa palavra é difícil, irmão. Ninguém bate palma Ninguém bate palma para isso. Marque isso no seu caderno, não precisa postar nas redes sociais, não. Hoje eu quero libertar você, dizendo para você que você é escravo. Nós somos criados para servir. Fomos chamados para isso. Tá em nós, faz parte da nossa essência servir. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a outra coisa. Isso é uma verdade inevitável. Ou você serve a Deus, ou você serve a outra coisa. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar no meio termo. Você não pode ficar nos dois campos. Ou você serve a Deus, ou você serve a outra coisa. E Yeshua ensina isso. Como eu disse lá na ministração dos dízimos e das ofertas,
que ele ensina lá em Mateus 6? Ele diz, não podeis servir a dois senhores, porque ou você há de agradar a um e desprezar o outro, ou você há de agradar o outro e desprezar o um. É isso que ele diz. Então só dá para servir a um. Só um. A escolha que nós precisamos fazer aqui hoje, lembra que eu propus para você, lá de Deuteronômio 11, que Deus nos propõe bênção e maldição. A escolha que nós precisamos fazer hoje é a quem nós servimos. A quem você serve? Medite nisso. A quem você serve? Quero dar um texto para você muito interessante. Josué, capítulo 24. Eu vou ler aqui com você. Esse é muito impactante. O apóstolo Ayrton ministrou sobre isso, acho que foi uma das primeiras ministrações do ano de 2020. Se eu não me engano. E ele falou, ó, Josué 24, no versículo 15, diz assim, ó. Eu vou ler o 14, ó. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas aí Josué fala uma coisa que é muito impactante. Ele diz no verso 15, olha lá, ó. Mas, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí vem aquela frase que nós todos conhecemos, nós que somos crentes. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vê a escolha que Josué propõe aqui para o povo. Porque nós sempre fomos ensinados que diante de Deus não tem escolha. Quando você está diante de Deus não tem escolha. E é uma verdade. Se você serve ao Senhor, como eu disse, hoje eu quero te libertar dizendo para você que você é escravo. Se você serve ao Senhor, você não tem direito nem para o seu próprio corpo. É isso que diz a palavra. Você não tem mais direito de escolha. A sua escolha é antes. Sua escolha é antes de decidir servir, como Josué está dizendo aqui para o povo. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Deus está dizendo, Josué está dizendo aqui para o povo, ou você serve ao Deus que servia lá no mundo, ou você serve ao Deus que você está servindo agora. Era povo de Deus, ele estava falando com o povo de Deus. Aquele povo que tinha sido liberto aqui, ó, eles já passaram por tudo aquilo que nós conhecemos. Eles já estavam na terra de Canaã. E Josué tem que dar essa instrução aqui, ele está próximo de morrer. Ele tem que dar essa instrução, ele diz, escolhei a quem vocês vão servir. Deuteronômio 30, Deus também coloca, vede que hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. E ele, no final do texto, é Deuteronômio 30, do 15 ao 20, você pode ler na tua casa, no final do texto ele dá uma instrução, ele diz, escolham a vida. Escolham a vida. Então a escolha que nós devemos fazer é a quem nós servimos hoje.
Eu disse, eu quero libertar você dizendo que você é escravo. Feita essa escolha, nós precisamos reconhecer que somos verdadeiramente escravos do Senhor. E por que aqui na Bíblia nós vemos servo, 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 servo? Porque os tradutores tentaram amenizar. Essa tradução minha aqui, ó, é edição contemporânea, Bíblia Thompson. Ele diz escravo. A maioria das Bíblias você vai ver servo, 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 servo. Não é servo, gente, é escravo mesmo. Por quê? Por que nós somos escravos? Que palavra dura, não. A palavra diz o quê? Em 1 Coríntios 6,20. Porque nós somos comprados por um alto preço. E 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro fala, não foi com prata, nem com ouro, nem com nada terreno, foi com sangue que nós somos comprados. Esse é o alto preço que foi pago por mim e por você. Nós somos comprados com sangue. Então, se nós somos comprados, nós somos escravos, porque só escravo pode ser comprado. Nós vivemos num país que as leis trabalhistas são duríssimas, rígidas, a respeito de muitas coisas. Por quê? Também porque no nosso país tinha muito trabalho escravo. Há 30, 40, 50 anos atrás. Então foi necessário implementar essas leis. Não estou dizendo aqui que é ruim, mas agora com a vida que nós vivemos poderia ser amenizado. Mas a palavra já tinha leis para os escravos. Você vê que interessante, olha, o escravo podia trabalhar 6 anos, no 7º ele podia ser liberto, e além de ser liberto, ele saía com riquezas. O senhor dele tinha que dar alguma coisa para ele se restabelecer como pessoa na sociedade. Olha só que lei que contempla muito bem aquilo que era feito naquela época. E esse não era costume só do povo de Israel. Todos os povos daquela época faziam isso, tinham escravos. Era uma maneira também de mostrar poder para os homens poderosos. Tinha pessoas que tinham vários servos, que tinha muitas pessoas. As pessoas eram, como que eu posso dizer? Mercadoria mesmo. Comercializada. Se você tinha bastante servos, se você tinha bastante escravos, era sinônimo de que você era poderoso naqueles dias. Então, gente, nós somos comprados por um alto preço. É isso que diz a palavra em 1 Coríntios 6,20, você pode ler na sua casa, e 1 Pedro 1, do 18 ao 19. Você foi comprado. Por isso nós somos escravos. Então, o nosso corpo e a nossa vida não nos pertence. Não nos pertence. Em Lucas 9, 23 e 24, o que Jesus diz? Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder, vai achar. Basicamente ele está dizendo, aquele que quiser ser dono da sua vida, vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida, vai ganhar. Então a questão de hoje, gente, se nós dizemos que nós servimos ao Senhor e fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que dá na nossa cabeça, na nossa telha, fazemos o que a nossa alma deseja, eu quero dizer para você, você não está servindo ao Senhor.
Infelizmente. Se você faz o que você quer, se você vai aonde você quer, e se você faz as coisas à sua maneira, da sua alma, você não está servindo ao Senhor. Não está. Quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios 9. Se você faz tudo o que você quer, nós precisamos entender que o nosso corpo, nem o nosso corpo é nosso. Paulo diz assim, antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Mateus 11, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo. Jugo é aquele negócio que põe no cavalo, no boi. Então, andar com Jesus tem um jugo. Você sai de um jugo do pecado para outro jugo, que é o jugo do Senhor. Se você faz o que você quer, se você vai onde você quer, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na cela, hoje eu não vou. Paulo lá em Hebreus 10 diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Meus irmãos, você que está me ouvindo agora, a igreja está aberta. E nós precisamos congregar. O povo está debaixo de ansiedade, o povo está debaixo de medo. É nessa hora que o crente tem que mostrar a fé que ele tem. E é aqui que você vai ouvir palavra de fé e de esperança que vai mudar a sua mentalidade. Como nós dissemos no começo, vai destruir as fortalezas que foram construídas na sua mente. Olha só que interessante, quando o servo vai diante do Senhor para dizer que ele quer ficar, o que é a primeira coisa que ele fala? Eu amo o Senhor. O homem que estava com jugo sobre a vida dele, ele diz, eu amo o Senhor. Ele tem família, ele tem filhos, mas a primeira coisa que ele diz é, eu amo o Senhor. Amo minha família, amo os meus filhos e eu quero ficar. Em Mateus 22, os escribas inquirem Jesus e perguntam para ele, qual que é o maior mandamento? E Jesus diz, ouve, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Ele diz, Shema Israel, ouve. Ouve, Israel. Eu amo o Senhor. Você sabe o que é uma pessoa ser escravizada? E porque ele quer ficar com a família dele, com os filhos. E antes de mais nada, ele olhar para o homem que o escraviza e dizer, eu amo o Senhor. Por que essas palavras estão escritas nessa ordem? Eu aprendi com o meu discipulador, com o apóstolo Ayrton, que a ordem das coisas aqui na palavra de Deus é muito significativa. Então, se ele está dizendo eu amo o Senhor, é porque a primeira coisa que nós temos que amar é o Senhor.
Marcos 10, no versículo 37, Jesus fala: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, não é digno de ser o meu servo, meu escravo. Não é digno. Ele diz: eu amo o Senhor e quero ficar. O que o Senhor tem que fazer? Ele tem que ir lá, pegar esse servo e furar a sua orelha, como sinal de que ele quer ficar, ele quer continuar servindo. E tinha que ser a orelha direita, a mesma orelha que era ungido o sacerdote. Quando o sacerdote era ungido a orelha direita, o dedão direito da mão, o polegar direito da mão e o dedão direito do pé. E por que a orelha? Justamente por aquilo que ele falou no começo. Eu amo o Senhor. E aquele que ama o Senhor, ele tem que ter como regra da sua vida o quê? Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus eterno é um. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nós somos afastados do conhecimento de Deus e nós precisamos ouvir a Deus, porque só ouvindo a Deus nós vamos poder servir a Ele. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João 10 diz que Jesus fala assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me obedecem. Elas me ouvem, elas me seguem. Eu quero chamar você e dizer: olha só, você vai ser liberto hoje. Eu dizendo para você que você é escravo. E se você não tem vivido isso aqui que Deus falou conosco, eu quero te dizer hoje, nessa noite: deixa Deus furar a sua orelha. Diga para Ele: eu amo o Senhor, e deixa Ele furar a sua orelha. Deixa Ele furar a sua orelha para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa entender essas coisas. Esse é o legado daqueles que seguem a Jesus. Nós estamos debaixo do jugo. Vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou terminando. Só quero ler com você um texto que esclarece tudo isso que nós estamos falando aqui. Romanos 6, verso 15. Diz assim, ó: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo responde: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedecereis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo vós sido escravos, verso 17, do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Fostes libertados do pecado e vos tornaste escravos da justiça. O mundo prega que Jesus tem por nós um amor sem limites, que não exige obediência. Mas não é isso que a palavra ensina. Escravos da justiça. Vocês foram libertos do pecado. Escravos do pecado que eram, para vos tornar escravos
da justiça. É isso que Paulo está ensinando para os romanos. Nós somos escravos da justiça. Porque estar debaixo do jugo de Jesus é estar nas mãos de Deus. E oxalá nós caiamos na mão de Deus. Como aconteceu com Davi. Davi fez um recenseamento que não era para ser feito, lá em 1 Crônicas 21. E por esse pecado, Deus dá para ele 3 opções. Ou você vai sofrer 3 dias de peste, que eu, o Senhor, vou promover. Ou você vai passar 3 meses de fome, ou você vai passar 3 dias sendo seguido pelos seus inimigos e eles te matando. O que Davi escolhe? Davi escolhe o Senhor. Caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia nas mãos dos meus inimigos. Porque o Senhor é misericordioso, ele diz. Muitas são as suas misericórdias. Então que nós escolhamos estar debaixo do senhorio de Deus. Aqueles que obedecem a Jesus, olha isso. Em João 15, se você for um bom escravo da justiça, se você for um bom escravo do Senhor, você vai receber uma promoção. E sabe qual que é a promoção que Jesus vai te dar? Está lá em João 15, 14 e 15. Já não chamamos vocês mais de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Vos chamamos de amigo, porque vocês obedecem a tudo que eu mando. Então, se você for um bom escravo, você vai receber uma promoção. Você vai passar de escravo, de servo, para amigo do Senhor. Para encerrar, eu quero ler com você Salmos 40. Parece duro, parece difícil, mas o salmista nos ensina como nós podemos vencer e andar dessa maneira. Ele diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3. Pôs um novo cântico na minha boca e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Deus vai fazer tanta coisa na sua vida que você não vai conseguir contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Olha o que ele fala aqui: mas as minhas orelhas furaste. Então nessa noite, meu irmão, eu quero te libertar dizendo que você é escravo. Deixa Deus furar a sua orelha nessa noite. E se você for obediente, se você for um servo bom e fiel, você vai ser promovido. O Senhor Jesus diz: você não vai ser mais chamado de escravo, você vai ser chamado de amigo, porque você faz o que eu mando. Cante isso. De libertação. Erga sua voz aí na sua casa e declare: você não é escravo mais do medo, do pecado, você é escravo do Senhor. E você tem a esperança. Se você fizer um bom trabalho, se você for escravo que obedece ao Senhor, você vai se tornar amigo do Senhor.
de libertação. Deixa o Senhor nessa noite furar a tua orelha. Inimigos, Parece estranho, meus Deus, mas é o que a palavra pede de você hoje. Deixa Ele furar a tua orelha. não sou mais escravo. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do pecado. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ventre da minha mãe, O Senhor tem chamado para você me escolher. desde o ventre da sua mãe, amém? Me chamaste pelo O Senhor tem nome. preparado as boas obras de antes de você nascer. Outra vez em sua família, Escravos do Senhor, o teu sangue escravos da justiça de Deus. eu não sou mais escravo do medo. Sou escravo do Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Abriu o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Ele te resgatou da escravidão do pecado. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Um escravo com espírito livre. Sou filho Porque nós de servimos ao Deus. Senhor misericordioso. Abriu o mar pra eu passar. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo Mostrou-me o seu perfeito amor. e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Você não é mais escravo do pecado. medo. Você é escravo do Senhor. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda você também na sua casa. Eu quero ler para você João 15. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este: dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos ordeno, o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Seja um escravo do Senhor. Deixa Ele furar a tua orelha nessa noite. E se você for bem sucedido nessa empreitada, se você for obediente ao Senhor, você vai receber uma promoção. Você vai ser promovido a amigo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz.
Que a Shalom do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você não é mais escravo do medo, do pecado. Você é escravo do Senhor, amigo de Deus. Amém. Glória a Deus.